Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Física para Curiosos. Hoje nós temos a honra de receber o professor Dr. Marco Aurélio. Obrigada, professor, por participar desse evento, é uma honra para a gente. O professor Marco Aurélio é professor titular da Unicamp, ele é do Instituto de Física e ele faz pesquisa na área de física atômica e molecular, mais especificamente com espalhamento de baixa energia de pósitrons e elétrons por molécula. Hoje ele vai falar de um tópico super quente que as pessoas têm muito interesse, que são os mistérios da mecânica quântica. Que todos aproveitem e desfrutem essa palestra e a gente se vê mais no final para perguntas. Obrigada, professor. Fique à vontade. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, deixa eu contar um pouco para vocês sobre o espírito dessa nossa conversa, né? Eu vou falar, o tema, os mistérios da mecânica quântica, foi inspirada num artigo que eu fiz com um grupo de alunos, que foram meus alunos de Quântica 1 na pós-graduação, que aceitaram o desafio de falar sobre mecânica quântica da maneira mais simples possível. E por que isso? Porque a mecânica quântica ela não está presente no nosso colégio, ela não está presente, ela passa de maneira muito superficial pelo nosso ensino básico. E o conhecimento da mecânica quântica, na verdade, é responsável pelo grande boom tecnológico dos últimos 100 anos. Foi justamente porque essa teoria funciona muito bem é que nós chegamos onde nós chegamos. Então, eu, inclusive, convidei os alunos, cada um deles vai falar no final da minha palestra sobre um desses mistérios. Então, essa é a razão. E se vocês tiverem interesse de ver o artigo que saiu desse nosso trabalho, de um ano, né, mais ou menos, um pouco mais de um ano, ele está no archive já sobre esse número. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz aqui um slide, errando, com certeza, com algum dos pais da física clássica. Mas eu chamei a atenção de que esses pesquisadores, né, eles mimaram a gente. Eles mimaram a gente porque a lógica da física clássica é uma lógica muito ligada ao nosso dia a dia, que, de certa maneira, diz o seguinte: se eu te contar sobre o ambiente de uma partícula, se eu te contar sobre que velocidade ela tem, que forças atuam sobre ela, você vai prever o futuro dela com muita propriedade. Então, alguma coisa aqui, já acertei. E para simbolizar essa forma como a física clássica, eu não vou falar de equações hoje, mas isso aqui é um símbolo apenas, é a chamada equação de Newton, que ela diz o seguinte: olha, eu vou falar de uma partícula porque nós vamos diminuir de tamanho e nós vamos ficar no mundo quântico, onde as equações da mecânica quântica funcionam direitinho, e para isso, então, vou sempre conversar com vocês, eu vou estar falando sobre uma partícula que eu sei onde ela está, que forças atuam sobre ela, e no caso especial da equação de Newton, a brincadeira é a seguinte: se você sabe onde ela está e que velocidade ela tem, você sabe onde ela vai estar, e que velocidade e para onde ela estará indo, vamos por assim. E isso funciona direitinho, né? Quando a gente vai para Marte, né, que você manda um foguete para Marte, os chineses acabam de mostrar fotografias para nós, você não sai correndo atrás do planeta, você joga o teu foguete para onde o Marte vai estar quando você estiver chegando lá. Então, é porque a gente sabe como é que funcionam as equações, a gente consegue prever o futuro dessas coisas. E aí, isso estava indo super bem, até que nós começamos a fazer experimentos na escala atômica. E a hora que nós começamos a fazer experimentos na escala atômica, o que aconteceu? A lógica que o Newton, Galileu e outros nos ensinaram, por exemplo, você pega o sistema solar, você tem lá o Sol, os planetas em volta, como é que você prevê, quais são as órbitas e tudo mais, essa mesma, além disso, a relação entre as cargas, que nós aprendemos também muito com Marx e tudo mais, o que
o que nós foram aplicar isso para o sistema minúsculo de átomos. Quando se percebeu que a estrutura da matéria tinha átomos, essas coisas extremamente pequenininhas, a tentação óbvia era aplicar mesmo a regra do jogo, imaginando que o elétron, que é uma partícula do átomo, tal, o átomo de hidrogênio, por exemplo, tem um próton e um elétron, você lembra disso do colegial, que você conseguiria explicar aquele movimento do elétron em volta e todas as relações daquele átomo, inclusive com outros átomos e tudo mais. E o que se percebeu é que não, que a física clássica para esse sistema não funcionava, as regras não estavam funcionando. E aí o pessoal continuou estudando, descobriram como é que funcionava o assunto do elétron, começaram a bombardear o elétron em telas, perceber como é que ele funcionava dentro desse assunto, até que foram fazer uma experiência, que é a chamada experiência de duas fendas com o elétron, e ficaram de uma maneira muito surpresa que os elétrons, que são partículas, bolinhas, pequenininhas, na verdade, 10 a menos 31 quilos, você faz ideia como ela é levinha, né? Contra um par de fendas, que o que eles perceberam é um comportamento ondulatório disso. Eles viram, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E no fundo, esse era o desafio, como é que você começa a explicar o que está acontecendo. Eu pus alguns dos pais da física quântica, né? O Schrödinger, o dono da equação, vamos dizer assim, mas tem outros extremamente importantes, o Dirac, o Heisenberg, Niels Bohr, Einstein teve um papel super especial, Richard Feynman, vou falar um pouco sobre ele, e outros cientistas, que também estou errando de não colocar outros que participaram de alguma maneira dessa evolução. Agora, e essa equação simboliza o início, vamos pôr assim, o assunto da mecânica quântica. E o que ela tem de especial, né? Ela tem de especial o seguinte: nós não temos agora mais a posição e a velocidade da partícula, e nós temos o que foi entendido, que nós chamamos de uma função de onda sobre a partícula. E o que ela tem de especial, essa função de onda? Nós aprendemos com Max Born, que diz o seguinte: se a função de onda for diferente de zero, você tem chance de encontrar a sua partícula. Se ela for zero, você não tem chance nenhuma. Na verdade, está ligado ao módulo ao quadrado. E depois, outra, você também... Você faz assim, como é que é o ambiente? Né? Porque você sempre tem que se preocupar. Se está resolvendo um problema de uma partícula, você tem que perguntar onde ela está, o que atua sobre ela e tudo mais. E esse ambiente eu estou representando aqui pela newtoniana. Na verdade, a newtoniana é uma propriedade ligada a essa partícula, tem energia e tudo mais, não vou entrar em detalhes, mas ela conta também onde a partícula está, que forças atuam sobre ela, o que está acontecendo. E essa função em especial, se você souber essa função num dado instante, você sabe o futuro dela. Então, aqui já tem uma brincadeira legal. Quer dizer, se eu aprender a descobrir qual é a função num dado momento, o futuro eu determino resolvendo essa equação. E aí você começou a coisa. Aí o que tem de super especial nessa equação? Funciona. E ela funciona, por exemplo, se você pega... vamos pegar a partícula livre. Partícula livre, o que é partícula livre? O teu ambiente é um universo lisinho, um espaço completamente homogêneo, e só existe essa partícula. A hora que você resolve, inclusive, a primeira solução disso é uma solução meio esquisita. A solução te coloca uma função que está no universo inteiro, uma função de onda e tal. Aí você fala: Marco, está errado, porque a partícula fui eu que criei, ela está aqui do meu lado. Então, aí a gente percebe que essa equação, se você tiver duas soluções, uma solução que você chama de psi1 e outra que você chama de psi2, se você combinar as duas, ela também é solução. Aí começa uma brincadeira de você combinar as soluções de maneira que como são ondas, né? Isso aqui eu não falei, mas isso aí é uma equação de onda. Daqui a pouco eu vou dar exemplos para vocês sobre isso. Aí, quando você mistura essas ondas, o que você faz? Você consegue fazê-la num cantinho diferente de zero e zero no resto dos lugares. A hora que você fez isso, aquela lógica que eu falei, a função de onda, onde tem função de onda, tem chance de encontrar partícula, começa a funcionar. Eu tenho ela localizada em algum lugar. Aí,
o que você faz? Aí você pode falar, olha, meu universo é mais complexo do que isso. Eu tenho lá uma molécula, só para falar um pouco das coisas que eu faço. Eu tenho uma molécula e essa partícula que você colocou num dado lugar, em média ela tem uma velocidade, eu vou jogar contra essa molécula. A hora que você faz isso, você está falando do quê? Você está falando que essa molécula, digamos, tem estrutura, ela pode vibrar, ela pode rodar, ela pode quebrar, tem uma série de coisas, e essa equação ela prevê para você o que pode acontecer e com que probabilidade isso pode acontecer. Então, você percebe rapidamente que isso pode ficar elaborado. Aí eu pego dois átomos e falo, será que eu consigo perceber como é que eles grudam no outro para formar uma molécula? Essa equação, você põe, de novo, constrói a tua newtoniana adequada e você percebe elas se ligarem. Aí eu quero um bando de átomos para fazer um cristal. Eu faço isso. Aí eu quero ver como é que esse cristal vibra. Eu resolvo esse problema. Aí eu faço, olha, eu quero misturar, eu não quero mais um cristal, eu quero um metal. Eu quero que ele não conduza eletricidade, eu quero que ele tenha tal propriedade magnética. Olha, é fato. O que acontece? A solução dessa equação ela te ensina sobre as propriedades da matéria. O resultado disso é tudo isso que nós temos hoje. Celular, teu computador, toda essa parte que nós aprendemos como funciona a matéria e quais são as propriedades específicas, chegamos a desenhar propriedades, e tudo isso sobre a guarda, sobre a regra de uma mecânica quântica como essa, que não é trivial resolver. Quando você põe muitos corpos envolvidos, você tem que fazer aproximações, mas você consegue controlar essas aproximações. Mas a mensagem que eu quero dar é uma mensagem de extremo sucesso dessa newtoniana. Aí você fala, pô, Marcos, você está pintando um cenário ótimo, então cadê os mistérios? Os mistérios eles nascem justamente quando você fala dessa função de onda, porque aí eu pego e falo assim, olha, onde que está a partícula? Em que lugar? Não sei, eu sei qual é a probabilidade. Ele saiu aqui do meu fio, do meu raio, literalmente criei alguma coisa para arrancar um átomo de prata, um forno, uma coisa assim. Mas onde que ele está nesse momento? Eu não sei. Eu sei que o pacote que essa função de onda representa é a chance de eu encontrá-lo, mas eu não sei. Aí o que se percebe? Isso gera o mundo misterioso da mecânica quântica. Eu tenho um amigo de infância que fala, todo físico, quando ele fica velho, ele começa a se preocupar com mecânica quântica e aquilo que ele não entende direito de mecânica quântica. Então, isso é um indício que eu estou ficando velho, né? Que é o Sérgio Novaes, um amigo de infância mesmo. Que a gente começa a se preocupar com esse tipo de coisa. O que está acontecendo? O que é esse psi de RT? Como que a partícula não é mais daquele jeito, então, que sai de um lugar, chega num outro lugar seguindo um certo caminho? Não, eu só sei a chance de encontrá-la, a chance dela ter uma certa velocidade, e é isso, e aí começa um mistério. Por que começa um mistério? Vocês vão ver que quando eu solto essa partícula e ela bate em algum lugar, também tem um outro fenômeno que traz o mistério, que é o mistério do colapso. A partícula era uma onda e, de repente, ela, de alguma maneira, se cristaliza em cima de algum lugar. Aí, olha, a gente precisa lembrar o seguinte, o ser humano adora saber as coisas, mas o Homo sapiens, ele também gosta de saber mais ou menos as coisas, porque quando ele sabe mais ou menos as coisas, você abre um espaço para ele inventar, ele faz a narrativa dele sobre esse assunto. E nesse assunto da função de onda e do colapso, tem muitas narrativas. E por que elas se sustentam? Porque, na prática, o pessoal resolve a equação, encontra o problema, entende como é que funciona a matéria, desenha o material e tudo bem. O que exatamente está acontecendo com o assunto da função de onda não é problema, desde que você siga as regras de resolver essa equação e tudo mais. Então, mas nesse momento, quando você fala sobre isso, os mistérios aparecem, e é sobre isso que nós vamos conversar. Então, deixa eu... E vou te convencer com alguns slides que a brincadeira é complexa de entender.
O próprio Einstein, o Einstein ele é um dos pais da mecânica quântica, né? E ele diz o seguinte: não posso acreditar seriamente nisso, teoria quântica, porque a teoria não pode ser conciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço, livre de ações fantasmagóricas à distância. Então, no fundo, é o seguinte: na hora que você perde o assunto da trajetória, você tem a probabilidade de encontrar partículas. Mas nós vamos criar uma maneira de a gente criar duas partículas. E ela vai ter uma propriedade tal que, se você mede o que está acontecendo com uma, você sabe o resultado do que está acontecendo com a outra. Isso aí vai nos empurrar de que a partícula avisou a outra onde ela está. E o que o Einstein sabia é que, se tem distância entre elas, essa informação não pode viajar com velocidade superior à da luz. Então, tem alguma coisa nesse assunto, e ele chamou isso de uma ação fantasmagórica, porque estava absolutamente convencido de que a teoria da relatividade funciona e tudo mais. E tem uma outra frase que vocês conhecem também, que Deus não joga dados, e a mecânica quântica, com essa história probabilística, empurra a gente nessa direção. Aí, o que acontece? Por outro lado, que é o Niels Bohr, que é talvez também um dos pais da mecânica quântica, ele chegou até a falar: Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer. Não existe o mundo quântico, existe apenas uma descrição física abstrata. É errado pensar que o dever da física é descobrir como a natureza física, é aquilo que nós podemos dizer sobre a natureza, em suma. E também, olha só em que seara que nós estamos se metendo, essa frase dele também é famosa: se alguém diz que pode pensar sobre física quântica sem ficar atordoado, para não falar tonto, é mentira. Então, ele coloca um peso muito grande de como é que é o entendimento da mecânica quântica, né? E eu tenho outros, tá? O Heisenberg fala sobre, inclusive, o princípio da casualidade, não vou entrar em detalhe, mas o Schrödinger já tinha uma ideia clara, que é o pai da equação, de que a estrutura matemática da teoria quântica passou por inúmeros testes com sucesso, e agora ela é universalmente aceita como uma descrição consistente e precisa de todos os fenômenos, e precisa para descrever todos os fenômenos atômicos, né? Então, isso aí já é o Schrödinger percebendo: olha, funciona, pessoal. Vamos olhar. Nós temos umas coisas que nós não entendemos, mas funciona. E eu não posso deixar de falar do Richard Feynman. E o Richard Feynman escreve uma frase que, quando você lê aqui, aí você desanima, né? Porque você fala: se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Eu acho que, inclusive, o Richard Feynman foi um cientista muito especial. Ele é um cara que ele sempre trabalhou para fazer as coisas claras, didáticas e tudo mais. Inclusive, ele é dono de um formalismo da mecânica quântica que é equivalente à equação de Schrödinger. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte: a equação de Schrödinger, se você aplicá-la num limite, se aumenta muito a massa, o H-barra que aparece nela, se ele pode ser desprezado e tudo mais, você encontra as equações de Newton, tá bom? Então, a mecânica quântica ela vai na direção da mecânica clássica. E o que o Feynman fez foi uma outra formalismo, que é chamada de integrais de caminho, que não vou entrar em detalhe, mas ele nos ensina o seguinte: você sai de um ponto e vai no outro ponto, e para a mecânica quântica dar certo, você precisa seguir todos os caminhos possíveis. Então, ele escreveu como se ele escrevesse aquela função de onda que você não sabe onde ele está, a partir de inúmeros caminhos possíveis, e com uma vantagem super interessante, que é que naquele limite em que o H-barra, aí a massa fica grande e o H-barra pode ser tratado como pequeno, os caminhos caminham na direção do caminho clássico. Então, isso é uma coisa super interessante. Inclusive, eu conversando com a minha esposa, quando estava preparando esse seminário, eu falei para ela sobre o problema da difração, de átomos e tudo mais, e ela me disse o seguinte: olha, eu não sei, esses átomos que você não sabe onde ele está, os meus átomos estão todos aqui, estão comigo. E isso aí é simplesmente a intuição correta de que, embora nós sejamos todos feitos de átomo, esse composto que somos nós somos digamos, um corpo clássico. O planeta Terra ele se comporta como um corpo clássico, embora toda a sua estrutura interna seja uma estrutura comandada
pela mecânica quântica. Então, dito isso, eu vou falar do último deles, né, que é o Stephen Hawking, que ele diz o seguinte: o Stephen Hawking ainda traz uma outra componente, porque ele está estudando buracos negros, né? Então, os buracos negros, vocês lembram, vocês já viram aqui numa física para curiosos, que esses buracos negros eles são uma quantidade de massa tão grande que você tem um colapso desse negócio e tudo que entra lá ele não consegue sair, nem a luz consegue sair dele. Então, aí ele até fala, eu diria, parece que Einstein estava duplamente errado quando disse Deus não joga dados. Deus não só definitivamente joga dados, mas às vezes ele nos confunde jogando-os onde eles não podem ser vistos. Ele estava se referindo a esse tipo de coisa. Então, e essa outra frase também diz para ele que ele estava literalmente dizendo, olha, a mecânica quântica funciona. Tá bom? A gente pode não entender algumas coisas, mas ela funciona. E agora eu vou. Vocês já receberam provavelmente isso aí na internet, onde vou começar a desenhar os mistérios. Depois eu vou, em 15 minutos, eu vou dar uma aula de quântica para vocês. Assim, eu sei que nós estamos falando com o público geral, então eu adotei o desafio, né, de fazer. Como é que você explica o que é isso, o que está acontecendo num tempo relativamente curto? Mas o que eu queria mostrar para vocês é um pedacinho de um filme, de uma série, né, que Cosmos, né, Possible Worlds, né, que é o Mundos Possíveis, que é de 2020, tá bom? Vocês devem ter conhecido, porque já começou essa história com o Carl Sagan e é apresentado pelo Tyson, esse tipo de coisa, né? E é da National Geographic, então, para fins educativos. Tem aqui o trecho que eu vou apresentar, também está no YouTube, tá bom? E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero te convencer que, embora essa visão de que a mecânica quântica resolve os problemas nossos com muita precisão e tudo mais, que esse tema ainda é um tema moderno. Então, essa série é de 2020. Então, deixa eu mostrar para vocês um trechinho delas. Cientistas, em sua fascinação interminável pela luz, começaram a criar formas de isolar unidades cada vez menores dela. Era a passagem para o outro lado do espelho. Foi a entrada para um país das maravilhas, onde as regras conhecidas da física não se aplicavam. Pela primeira vez, eles conseguiram isolar a menor das unidades da luz, um único fóton. E executaram o experimento das duas fendas de Young em um nível totalmente novo, traçando seu caminho preciso, fosse pela fenda direita ou pela fenda esquerda. Agora vamos ficar de lado para vermos melhor por qual das fendas, direita ou esquerda, o fóton passa para chegar à parede oposta. Fenda esquerda, fenda direita. Outra vez a direita, a esquerda. Se observássemos o dia todo, o padrão seria aleatório, mas cerca de metade passaria através de cada fenda. Um momento. Onde estão as ondas? Onde está o padrão de interferência de Young? Aqui, tudo começa a ficar estranho. Não sei explicar o que vocês estão prestes a ver. Isso porque ninguém na Terra ainda entende isso. Se não aceita esse fato, não vai ficar feliz com o que vem pela frente. Na menor escala possível que já descobrimos, o universo quântico, o simples ato de observar, muda a realidade. Certos fótons continuem passando, mas desta vez, prometemos não olhar. Vocês não vão acreditar, mas podemos mudar o padrão na parede oposta simplesmente não olhando por qual fenda os fótons estão passando. Sei que parece loucura, mas em todo experimento já feito, o resultado depende de eles estarem ou não sendo observados. Espera aí que eu estou voltando. Tem alguma coisa...
Pronto. Então, olha lá, vocês perceberam, bom, isso aí obviamente que tem alguma coisa que não está adequada nesse assunto, que está nos levando a conclusões equivocadas. Esse charge do ato, né, do macaquinho que ele olha e vê a figura que não é de difração, e quando ele deixa de olhar, ela fica, tem alguma coisa que não está funcionando direito nesse assunto. E aí, o que nós vamos fazer hoje também é falar um pouco sobre isso, sobre o observador. Então, os mistérios que nós vamos tratar estão ligados ao papel do observador. O que é esse observador? O que exatamente está acontecendo? Obviamente que vocês percebem que não pode ser esse assunto de olhar tal, que vai fazer isso. O observador ele tem que estar fazendo alguma coisa, ele tem que estar garantindo, de alguma maneira, que os fótons, como ele disse na apresentação dele, estão passando por uma das fendas. E se ter certeza que o fóton está passando por uma das fendas, que é o papel do observador, e vocês vão perceber que o que ele está fazendo é garantindo que a onda não passa pela outra fenda. Como ela não passa pela outra fenda, não vai ter interferência. Quando você não garante isso, o pacote de onda ele bate nas duas fendas e você vai somar essas ondas lá na frente. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com vocês, antes da gente se aprofundar e trazer de volta esses mistérios, então eu vou primeiro, deixa eu explicar direitinho isso para vocês. Nós vamos ficar num território que é o território que não afeta os resultados da mecânica quântica, tá? Mas ele é misterioso justamente porque eu não sei o que acontece quando a partícula sai daquele canhão de elétrons até ela chegar no anteparo. Como exatamente ela está acontecendo? Eu só sei que tem probabilidades envolvidas e agora tenho essa informação de que, se eu olhar, o resultado pode mudar. Então, essa é a coisa. Então, como é que eu vou fazer um curso de 15 minutos de mecânica quântica com vocês? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um óculos para vocês e o que vocês vão enxergar é a função de onda. Então, olha, o que está nesse pacote azul é um pacote de função de onda. Então, consegui colocar minha partícula do lado esquerdo, ela está lá. Onde ela tem azul, ela pode estar, eu não sei onde é que ela está, e daqui a pouco eu vou soltar o relógio, porque ela foi construída para ter uma velocidade para vir de encontro a esse anteparo. Então, observa que para resolver esse problema, a minha newtoniana ela tinha que dizer o seguinte, olha, tem algo que o pacote pode bater e tem um buraquinho que a partícula pode passar. A hora que você jogar essa onda contra isso aqui, o que vai acontecer? Aí eu vou lá cegamente, tá? Pego a equação de Schrödinger, construo o pacote, coloco do lado esquerdo e solto ela. Essa aqui nós estamos fazendo. E eu estou contando para vocês o que seria, como é que seria o resultado. E olha o que acontece. Um pedaço do pacote passa pelo buraco, o outro pedaço bate e volta. A minha newtoniana previa, quando escrevi esse assunto, é que a colisão, quando batesse na parede, seria uma colisão que é elástica, ela vai e volta. Observa que agora eu tenho dois pacotes, mas é uma partícula só, hein? Então, é o seguinte, se eu colocar um detetor aqui, ou um detetor e um detetor aqui, eu vou escutar um clique só. Mas a minha solução da equação de onda diz, ó, tem chance dela... Lembra que eu falei que a função de onda te conta chances do que pode acontecer. Então, tem chance de passar, tem chance de voltar. Mas eu queria chamar a tua atenção que aqui tem um fenômeno interessante. Quando ela passa aqui, esse pacote, ele não saiu retinho e veio bater aqui. Ele tem o que a gente chama de difração. A onda associada, ela se espalha em todas as direções e tudo mais. Quer ver o que acontece se você colocar duas fendas? Vou fazer de novo. Olha o meu pacote. Vou soltar esse pacote, você enxerga o pacote, tem uma partícula só de novo. Olha o que acontece. Olha, quando ela passa pelas duas fendas, você começa a assistir intensidade grande, intensidade zero, intensidade grande, intensidade zero. Isso aí é uma região em que a onda vinda daqui e a onda vinda daqui se destruíram.
E essa aqui, elas se somaram. Isso aí você vê em água, no mar, em coisa, quando as ondas oscilando, uma onda interferindo com a outra, podendo dar construtiva ou não construtiva. Então, você percebe que esse é o comportamento ondulatório daquela equação. E aí vem o assunto do colapso. Você fala, cadê a partícula? A partícula está dentro desse pacote, segundo Max Planck nos ensinou. Onde tem pacote, tem chance de encontrar partícula. Onde não tem, não encontro. Solta o relógio, só que a equação do Schrödinger não prevê colapso. O que ela prevê são quais são as possibilidades de acontecer esse assunto. Quando a partícula bate na parede, aí, se você quiser enxergar um colapso, você tem que enfiar uma estrutura lá naquela parede. A partícula bate contra a parede, excita, ioniza, faz alguma coisa. A hora que você enfia isso, de novo, a mecânica quântica não prevê isso acontecendo, mas ela diz a chance disso acontecer é tanto. Então, mas pode acontecer outra coisa, ela pode bater e voltar, ou ela pode bater nessa parede e ficar presa aqui. Todas as chances estão previstas pela equação de Schrödinger. E aí, como é que você entende esse fenômeno que nós estamos vendo aqui? Interferência entre esses dois pacotes. Agora, se você enfiar um detetor aqui e outro detetor aqui, você vai escutar um clique, ou nesse ou nesse. A onda pode passar pelos dois, mas a partícula... E aí vem toda a história da mecânica quântica, porque quando apareceu o assunto da função de onda, a primeira ideia era que a partícula se espalhava pelo local todo, e quando ela encontrava na parede, ela se reunia e colapsava nela lá. Tá certo? Aí, depois, ela falou, não, a função de onda é uma onda de uma amplitude de probabilidade, então, na hora que ela colapsa na parede, ela fica uma função bem pontudinha, pontuda, naquele lugar onde ela colapsou. Mas, olha, isso dá espaço para outras teorias. Por exemplo, uma das teorias que apareceu, que é um resgate da física clássica, de alguma maneira, é você dizer, você tem muitos universos, todas as possibilidades acontecem, só que no nosso universo está acontecendo essa, mas em outros universos você pode ter as outras soluções sempre, e você terá todas as soluções. Então, você observa que vai naquela direção que eu falei, porque se você não precisa disso para confirmar as propriedades da matéria e tudo mais, se qualquer teoria que você invente não destrói os resultados que a mecânica quântica te fornece, você entra numa região onde você pode efetivamente conversar, desde que você parta da premissa de que todos os resultados que se obtém resolvendo aquela equação serão preservados. E aí, o que está acontecendo dentro do pacote de onda, o que é esse colapso, vira uma outra discussão. Desde que você... Então, você percebe que você cai numa região onde vão aparecer muitas narrativas, né? Então, para eu adiantar, porque eu estou já falando demais, eu vou contar para vocês sobre o assunto do Einstein, eu preciso falar um pouquinho sobre spin. Spin é giro, né, em inglês. E aí, o que acontece? Eu vou lembrar vocês que quando você tem uma carga e ela está numa corrente, numa espira, tal, não sei o quê, aqui ela espira, vira um imã, como se fosse norte-sul. Isso é do colégio também, se aprendeu. Então, você poderia imaginar que se você tiver uma partícula que tem carga, como o elétron, se ele girasse, esse giro é como se fosse o equivalente àquilo lá e criaria um imã. Então, eu peço para você lembrar do colégio e topar que isso pode acontecer. Esse giro dele é assim, assim. Isso é a visão clássica desse imã. Porque aí, o que você faz? Você pode criar um aparato também, isso aqui tem um campo magnético, tem uma regra que eu não preciso entrar em detalhe, mas o que eu posso chamar para você é o seguinte, se isso que você gira, se você jogar na direção desse campo aqui, a componente ao longo do verde aqui é proporcional à força que vai atuar sobre essa partícula. Então, olha, no mundo clássico, esse imã pode estar apontando em qualquer direção. Então, o que você espera? Quando ele estiver alinhadinho, é a máxima força para cima. Quando ele estiver completamente desalinhado, é a máxima força para baixo. Quando ele estiver bem no meio, nem para cima nem para baixo, porque a projeção ao longo desse aqui vira zero. Então, isso... E aí, o que você faz? A gente percebe isso, olha só.
Essa aqui é a visão clássica disso. Você percebe que a primeira passa quase no meio, depois uma bem embaixo, depois uma bem mais embaixo. Então, você vê, essa é a visão clássica. Aí vem, talvez, um mistério enorme nesse assunto, é como é que como é que esse spin, que é uma propriedade do elétron, tal, como é que ele é no mundo da mecânica quântica? Aí, para surpresa que a gente tem sobre isso, o que acontece? A hora que você... essa é a visão clássica. Você joga os átomos aqui, passa por aquele experimento, e aí, quando ele está apontando para cima, bate aqui em cima, apontando para baixo, bate aqui embaixo, e ele passa homogeneamente de um ponto para o outro. A hora que você vai no mundo quântico, surpresa, 2 valores. Isso aqui é largo só porque tem uma imprecisão experimental, mas são 2 valores, um para cima, o outro para baixo. E aí, o que acontece? Isso aí bagunça a tua intuição. Por que bagunça? Porque isso vale para qualquer direção que você invente. Se você pegasse o teu átomo e virasse aquele aparato que eu fiz aqui, ó, virasse ele na horizontal, você teria indo para a direita ou indo para a esquerda, e mais ou menos... E como os átomos que saem daqui, eles não foram criados de nenhuma maneira especial, a gente diz que ele não está polarizado para nada, qualquer direção que você escolha, você tem 2 valores. E isso aqui, esse spin, de fato é um momento angular, mas não interessa, ele está diretamente ligado a esse momento magnético. E vale para outras coisas. Por exemplo, se eu criar, aí eu vou fazer essa brincadeira com vocês, eu vou pegar dois elétrons, ou um elétron e um pósitron, vai ser melhor ainda, e vou criar um composto, mas eu vou garantir que o momento magnético do composto é 0. E a hora que eu fizer o momento magnético composto é 0, você fala, Marcos, se é 0, é sinal que essa flecha é 0. É sinal que no mundo clássico e no quântico, o que vai acontecer? Vai ter 0 de projeção aqui e todo o meu composto vai sempre passar reto. Ele não vai perceber essa variação que você está descrevendo aqui. Então, e eu vou brincar um pouquinho com isso para te convencer do que é as partículas que o Einstein ficou bastante preocupado. Então, vamos seguir em frente. Então, agora vem uma grande surpresa nessa brincadeira. Tá bom? Não se assuste com o gráfico, porque é simples da gente ler. Eu tenho aqui o forno do átomo, que está saindo lá dentro, e tenho o meu experimento, aquele que tem as 2 coisas, dividindo aqui. Aí, o que eu percebo? Um grupo de átomos vai para cima, um grupo vai para baixo. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira, vou bloquear esse e vou repetir o experimento. O mesmo experimento que estava aqui, eu vou pôr nessa direção. O que acontece? Todos passam e vêm para cá. Ah, que legal. E daí? Aí você faz a mesma coisa, assim, ó, faço ele na direção Z. Lembra que eu falei, em qualquer direção dá 2 resultados possíveis, né? Aí, na hora que eu faço isso, eu pego todo mundo que foi para cima e passo com ele na direção X. Sabe o que vai acontecer? Metade vai para a direita, metade vai para a esquerda. Mas falar, entendi. Quer dizer, de alguma maneira, esse aqui deve ter as 2 componentes, direita e esquerda. Lembra que eu estou nesse mundo esquisito que só tem 2 valores em qualquer direção que eu aponto. Tá? Aí vem a grande surpresa, que está ligada ao tema do colapso. Olha só o que acontece. Eu passo em Z, metade vem para cima. Quando eu passo em X, de novo, metade para a direita, metade para a esquerda, que nem foi isso. Só que o que acontece? Eu bloqueio esse. Pego só o que foi para a direita, vai. E repito aquele do Z. Nota que esse do Z passou todo mundo e nenhum deixou assim. Quando eu repito esse do Z, metade passa, metade não passa. O que está acontecendo? Eu tinha preparado ele para passar e, de repente, ele não obedece, não deixa passar. Aí, quando eu faço essa experiência no meio, estrago. Ele volta a ter as 2 possibilidades. Esse assunto que está ligado a esse tal do colapso. Porque isso significa o seguinte, cada vez que eu faço uma medida, eu mudo o estado do sistema. O sistema que saiu do átomo de prata, eu não sabia que estado ele era. Quando eu medi e encontrei para cima, ele ficou o estado S+, para cima.
Quando eu meço de novo esse, ele pode dar o SX mais o SX menos. Se eu pego só SX mais, ele destruiu esse estado para dar esse aqui. Isso aí já é uma surpresa muito grande, porque a hora que eu faço de novo, ele tem chance do Z para acontecer isso. Então, isso diz o seguinte, isso fala que o observador, e aqui eu estou definindo melhor o observador. O observador é um agente que está lá fazendo um experimento, ele está literalmente mexendo. A newtoniana dele tem um experimento que a gente chama de Stern-Gerlach aqui, outro nessa direção, e eu estou prevendo o futuro desse pacote. Então, dito isso, eu vou... Espera aí que tem um probleminha aqui. Dito isso, olha como é que eu vou representar dentro do análise. Põe teu óculos de volta para ver a função de onda. E aqui, esse é o experimento de Stern-Gerlach. E esse aqui é um pacote que eu não sei se está com o spin para cima e spin para baixo. A hora que eu jogo dentro do meu experimento, olha o que acontece. O que a solução prevê? Olha lá, você está vendo? É como se fosse metade vai para um lado, metade vai para o outro. Só te aviso o seguinte, é uma partícula só aqui, hein? Então, significa que se ela tiver com o spin para cima, é esse. Se ela for com o spin para baixo, é esse. Divide o pacote em dois. Então, o que você já está observando? Que a newtoniana do meu problema, que é esse experimento de Stern-Gerlach, que ela está dizendo o seguinte, quando o pacote passa por aqui, eu enfio o pacote como solução inicial do meu problema, o pacote é dividido em dois dessa maneira. Ah, Marco, mas tem o colapso? Não, ainda não. Só está dizendo que tem chance de ser para cima, chance de ser para baixo. Quando bate numa parede, se eu tiver um detetor nessa parede, vai dar um clique. Mas que clique será esse? Ou para cima ou para baixo. Estão entendendo? Essa é a lógica da mecânica quântica funcionando com a gente. E aqui, eu vou bem rápido, vou mostrar. Essa é uma partícula livre. Eu posso mostrar a partícula livre e falar, o que acontece? Aí o meu pacote anda. Aí tem coisas super interessantes, porque ele vai alargando e tal. Tem uma que eu posso, no colégio também, você lembra que você coloca uma carga num campo magnético constante, ela vai andar em círculo, né? Ou em espiral, se ela tiver uma outra velocidade. Você aprendeu isso no colégio? Olha só o que acontece com o teu pacotinho. Ele... anda em volta. O centro do pacote, nesse caso, ele fica muito parecido com a figura da física clássica, né? Esse aqui talvez seja um daqueles mais surpreendentes, lembra? Isso aqui, essa linha azul, é um morrinho clássico. Você está jogando uma bolinha que ela não tem energia cinética para transpor o morro. Então, o que a tua intuição diz? Ela vai andar até metade do morro e vai voltar. As ondas são muito xeretas. Então, elas invadem essa aqui. Então, quando você faz isso, isso aqui é chamada região clássica proibida. O que acontece? Ela tem uma chance de passar e uma chance de não passar. O que você assiste? Você assiste a divisão do pacote, com a chance de passar e a chance de não passar. A hora que você, de novo, se você colocar um detetor aqui e um detetor aqui, você vai escutar um clique só, mas a previsão da mecânica quântica está ligada àquela chance de passar, chance de não passar. O que mais? E tem outros experimentos que eu poderia fazer com vocês. Isso aqui também pode ter um desenho do colégio que você fez. Você pega e fala assim, eu jogo uma partícula por aqui e ela pode vir para cá. Se isso aqui estiver em cima de uma mesa, fazer o caminho, esse caminho e esse caminho é totalmente equivalente a fazer esse caminho e esse caminho. Agora, se eu der uma dobradinha nesse negócio, olha o que lembra do MGH? Esse aqui é um MGH, está mais alto que esse. Então, esse aqui, o que vai acontecer? Se a partícula subir por aqui, ela perde energia cinética, né? Lembra do colégio, até chegar aqui, aí caminha com uma velocidade menor do que essa, porque essa já sai com a velocidade sem perder energia cinética, ela só vai perder nessa subida. Então, esse trecho, essa anda um pouco mais rápida, um pouco mais lenta do que essa. O resultado disso, agora eu vou pôr na mecânica quântica, só para você entender. Eu pego uma partícula, no caso é um nêutron, jogo ele aqui, faço aquela experiência de interferência, né? Divido duas fendas. A fenda da direita eu jogo a partícula, a onda para cá, a fenda da esquerda vai para cá. Observa que eu dividi o pacote, estou falando de uma partícula só, tá bom? Mas eu dividi o pacote vindo para cá, pacote vindo para cá. Quando, de repente, ela chega lá, a curva, se eu fizer uma curva de interferência, ela vai ser diferente do que se tivesse na horizontal.
Então, olha só, inventamos um assunto, é como se você falasse, a hamiltoniana, ela formata o teu pacote. E ela formatou o pacote que veio por aqui de forma diferente que esse. Então, eles interferiram de maneira diferente. Isso aí é interferência quântica induzida por gravidade, é um negócio super legal. E eu queria chamar a atenção disso, porque um outro grupo de alunos, há uns anos atrás, me ajudaram também com o mesmo propósito. Nós estávamos querendo escrever um artigo sobre a função de onda. E nós escrevemos isso na Revista Brasileira de Ensino de Física, que justamente era uma maneira mais simples de contar como é que é essa hamiltoniana interferindo no pacote. Isso aqui é uma contribuição da minha neta, que na época tinha 13 anos, que ela fez assim, ó, chega, a função de onda é um fantasminha, né? Estava brincando com a analogia, e ela divide em dois, esse pedaço sofre um tipo de ação, esse outro tipo de ação. Quando eu junto lá, eu tenho uma interferência que é diferente do que se as duas tivessem sofrido o mesmo tipo de ação. E tem outros assuntos ligados a essa coisa. Por exemplo, um fenômeno super famoso, o efeito Aharonov-Bohm, é a mesma estratégia. Você joga uma partícula, divide o pacote em dois, só que aqui é uma mágica fantástica. Você tem um cilindro com um campo magnético diferente de zero, só que o que você aprende? Que quando você circula isso pela esquerda ou pela direita, está diferente. Então, o que acontece? De novo, a interferência que você faz aqui na frente é diferente do que se você não tivesse essa brincadeira aí. E esse aqui eu tenho até uns filminhos para você, por exemplo. Isso aí é solução da mecânica quântica, tá bom? Estou pondo o assunto da interferência, da fenda dupla. Aí eu vou, nós já aprendemos como é que ela funciona, tá assim. Aí eu vou lá e faço um outro experimento que é deixa esse aqui. Eu falo, olha, põe o campo magnético lá no meio e repito. Fala, olha lá, é outro. Aí você fala, Marco, mas eu vi a mesma coisa. Tá bom, põe esse em cima desse. Vai ser esse aqui, tá? Eu vou pôr os dois simultaneamente. O que você vai perceber? Que eles interferem de maneira diferente. Então, o que é, de novo? É a hamiltoniana que você construiu, é o ambiente que você construiu, ele está moldando o pacote. Mas, em todos esses casos, o que acontece é que a partícula ela está lá dentro e quando ela bater em algum lugar e aquele colapso acontecer, vai ser num lugar só. E aí vou chegar no assunto que o Einstein se preocupou. Lembra o seguinte, lembra que eu falei do spin, né? Eu vou inventar um spin que são duas partículas, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir que esse composto de duas partículas tem momento magnético zero. Para ele ter momento, e lembra que quando ele tem momento magnético zero, em qualquer direção que você coloque, ele vai dar zero. Aí você pode perguntar, Marco, precisa ser menos? Aqui precisa. Se for mais, ele não vai ter essa propriedade que eu falei. Tem que ser esse mesmo, mas aí exige um curso mais sofisticado. Mas o que você tem que lembrar é o seguinte, eu consigo construir esse composto com essa propriedade. E ele diz aqui, isso aqui diz o seguinte, ó, se a partícula 1 está no SZ+, a 2 está no SZ-. Por quê? Porque o momento magnético total tem que ser zero. Se a 1 está no menos e não no mais, então a 2 está no mais. Agora, você faz ideia como isso intrigou a turma. Porque você fala assim, olha, eu separo as duas, aí eu meço e encontro mais. A hora que eu encontro mais, tem que correr um sinal para outro, falar, olha, encontrei mais, então você tem que encontrar menos. Isso foi a ação fantasmagórica que o Einstein fez. Daqui a pouco um dos participantes vai contar um pouco mais para você. Então, mas só que eu quero lembrar você que esse estado ele é igualzinho em qualquer direção, ele tem o mesmo formato. Tem uma fase aqui que não interessa, mas ele é a mesma coisa. Se você estivesse na direção N, você poderia escrever esse estado como sendo o 1 está no SN+, e o 2 no SN-. Isso significa que, para todos os efeitos, se você mudar de ideia, eu não vou medir mais na direção Z, vou medir na direção X, você terá a mesma função de onda sendo medida dessa maneira. E aí nós vamos ter umas conclusões interessantes sobre isso, mas você consegue ver a aflição do Einstein nesse assunto, porque ele está dizendo, caramba,
Como é que eu medi e encontrei mais? Lembra que uma das propostas é que a função de onda está em todas as posições. Será que o spin fica pulando entre mais e menos? Aí, a hora que você pega um e deu mais, será que o outro virou menos? Então, ele tem que estar em sincronia. Como é que você faz isso dentro dessa distância? Como é que você transmite essa informação? Então, tem complicações a ponto do Einstein ficar muito infeliz com o formato de uma função de onda dessa maneira. Mas o fato é que a teoria funciona bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Já que eu estou numa região de que, desde que eu respeite a equação de Schrödinger, a gente pode inventar um pouco, posso ter um pouco assim, de inventar coisas naquela região do pacote de função de onda, o que nós fizemos, os 5 autores daquele artigo? Nós ficamos falando, será que a gente consegue estabelecer, não é nova regra de mecânica quântica, ninguém está fazendo isso de jeito nenhum. Eu estou dizendo, será que eu consigo criar uma regra de interpretação onde a gente consiga desmistificar esse mistério de alguma maneira? Então, e aí, o que nós fizemos? A primeira coisa é lembrar que a equação de Schrödinger, eu preciso saber disso no momento inicial. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, não há como determinar o estado inicial de uma partícula de antemão. Eu não consigo... eu sei que tem um elétron vindo aqui na minha direção. Eu não consigo dizer qual é o estado dela. A menos que você tenha interferido no sistema, ou seja, você fez uma medida de uma determinada observável que causa o colapso do estado. Lembra o que aconteceu no átomo que saiu do forno, passou na direção Z, e aí eu medi e deu o estado SZ. Nesse momento, o estado daquele átomo ficou definido. E o que eu sei sobre o estado anterior a essa medida? Nada. A única coisa que eu sei é que ele tinha componentes daquilo que eu obtive, mas não sei outra coisa. Por quê? Porque nós já percebemos naquele experimento que cada vez que eu mexo, o estado muda. Esse é o tal do colapso. Então, eu que estou mexendo. Então, ou, se você preferir, a natureza pode ter feito, o ambiente colapsou. Eu vou discutir isso com vocês no final dessa apresentação. O que é a natureza causar colapso? O estado original para um determinado outro estado, e eu sei qual que é. Por exemplo, você sabe que se você esfriar um gás, vai todo mundo para o estado de mais baixa energia. Então, você está criando um colapso, atuando com uma hamiltoniana em volta desse gás e causando esse colapso de alguma maneira. Você pode continuar a não saber onde é que está o átomo, mas você sabe que ele vai estar no estado fundamental. De qualquer forma, você não tem ideia sobre o estado original, o estado antes de qualquer um desses colapsos. Isso é importante, porque se você não sabe o estado, como é que você vai prever o futuro dele, se você não sabe ele em instante nenhum? Lembra que em alguns estados eu sei deduzir os estacionários e tudo mais, mas outros, como esses que eu estou brincando de montar um pacote com você, eu preciso conhecer o estado para saber o futuro dele. Então, essa seria a primeira regra que eu diria, você não sabe, você vai ter que fazer alguma coisa, alguma medida para colocar esse estado. E a segunda é algo que diz o seguinte, a função de onda, aí eu chutar o balde, tá, pessoal? Vou dizer o seguinte, a função de onda é apenas um mapa de possibilidades e probabilidades. O ambiente descrito pelo hamiltoniano, ele molda o pacote, mas o pacote de ondas não muda o ambiente. Então, nota o seguinte, quando você fala, medi a partícula, sumiu a função de onda de todos os lugares e ela ficou concentrada só onde a partícula interagiu com a parede e tudo mais, isso é o que eu estou escrevendo aqui. A função de onda ela pode ser moldada, mas ela não interage com o ambiente. O que pode interagir com o ambiente é a partícula que está com ela. E aí você fala, Marco, de onde vem isso? Isso vem dos experimentos que a gente vê. Lembra que eu insisti em falar, ponho dois detetores, no lado esquerdo e no lado direito, vou escutar um clique só. O clique é a partícula chegando no teu detetor. Você nunca escuta o clique quando a onda chega no detetor. Você escuta só quando a partícula chega lá. Então, isso pode ser relevante nesse parte nebulosa da mecânica quântica que não afeta os resultados finais. Apenas a partícula dentro do pacote pode interagir com o ambiente. Isso aqui é fundamental. E quando isso acontece, você tem um colapso do pacote de ondas. O mapa, essa invenção humana de probabilidades e possibilidades, zera em todos os lugares, exceto na região onde ocorreu a interação com o meio ambiente. Então, isso é a brincadeira. E nós vamos fazer o seguinte, como isso aqui afeta essa região nebulosa, chamada da função de onda, nós vamos pegar alguns dos mistérios e vamos olhar dentro dessas regras para ver se a gente compreende o que está acontecendo. E, obviamente, com chance de errar, né? Não tem problema.
Então, eu vou passar a palavra para a Anelisa, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o mistério do colapso. Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vou discutir um pouco com vocês sobre esse mistério do colapso. E para motivar essa discussão, eu quero explicar um pouquinho da origem desse mistério. Então, o que está acontecendo? Vou pedir para passar de slide. Então, primeiro, é importante a gente definir o que é esse fenômeno. Então, lembrando aí da primeira regra que nós acabamos de discutir, a gente não conhece o estado da partícula até realizar uma medida ou interferir com esse estado, com esse sistema de alguma forma. Então, a gente supõe, a princípio, que o estado é uma superposição dos possíveis resultados de alguma medida. Então, ele é esse somatório aí de possibilidades. Aí, no momento em que a gente então, realiza a medida, esse estado superposto, ele imediatamente passa a ser uma das únicas possibilidades, um dos únicos estados possíveis. E essa transição abrupta é que é chamada, então, de colapso. Mas qual que é a origem histórica desse mistério? O que está acontecendo? Então, eu vou trazer rapidamente à memória aí o experimento de dupla fenda. E, então, quando a gente emite aí, emitir um fóton, um elétron, nesse aparato experimental, a gente observa, então, um comportamento ondulatório, um padrão de interferência que nos evidencia um comportamento ondulatório. Por outro lado, se a gente adiciona aí um detector que consegue dizer por onde a partícula passou, no próximo slide tem a figura, a gente perde esse padrão de interferência e passa a observar agora um comportamento corpuscular. Então, a gente tem, de alguma forma, esses dois comportamentos associados, né, o comportamento de partícula e o comportamento ondulatório associados, mas como que a gente interpreta esses dois comportamentos e como que a gente interpreta as interações desse objeto com o ambiente? Então, para motivar, vou dar um exemplo clássico, antes de dizer como que seria o quântico. Então, imagina uma onda circular se propagando na água, sei lá, no mar, e na superfície eu vou colocar alguns sinos, de modo que quando a superfície balançar, ela vai fazer os sinos balançarem e soarem. A pergunta é, o que vai acontecer quando a onda chegar na posição dos sinos? Eu fiz um videozinho para mostrar mais ou menos como seria isso. Então, quando a onda chega na posição onde estão os sinos soam, independente se eles estão no mesmo raio, como esses dois primeiros, ou mais adiante, eles vão soar. E qual seria, então, o análogo quântico dessa situação? Como seria isso? No análogo quântico, eu vou trocar as ondas aquáticas pela onda de propagação de um fóton ou de um elétron. E os sinos agora vão ser os detectores de fótons, que eles vão soar se eles detectarem a partícula. Então, como que isso seria? Esse experimento, né, esse experimento mental, ele foi chamado de bolha de Einstein, porque foi um experimento, foi uma questão que incomodou o Einstein. O que acontece é, a onda vai se propagando e ela vai acionar apenas um dos detectores, independente do raio que ele estiver. Só um deles vai soar, vai ficar vermelhinho aí, vai apitar. E aí o motivo dele chamar bolha é que parece que esse detector ele estoura a bolha. E como que a gente interpreta isso à luz da segunda regra de interpretação? A gente diz que a função de onda é apenas um mapa de probabilidades, ou seja, ele é um ente abstrato, ele não carrega informação, ele não transmite informação a velocidade maior que a da luz, ou seja, não existe essa ação fantasmagórica à distância, porque a função de onda é simplesmente um mapa de probabilidades. Então, quando esse mapa interage com o ambiente, apenas a partícula é que pode interagir, e quando ela interage, ela é detectada ali, quando ela interage com o ambiente, que no nosso caso a interação é com o detector, ela é detectada e aí, nesse momento, acontece o colapso. Então é isso, muito obrigado pela participação. Valeu, professor. Legal, obrigado, Ana. Felipe, é com você. Obrigado, Ana. Então, boa noite, pessoal. Para essa parte agora eu queria me aprofundar um pouco numa discussão que é especialmente importante para a gente se prevenir contra essas interpretações equivocadas da mecânica quântica. Aqui eu vou tratar da questão do efeito observador.
Então, você percebe, em primeiro lugar, que mesmo no mundo clássico, a ideia de que o ato de medir um fenômeno físico pode alterar o fenômeno que está sendo estudado não é totalmente absurdo. Você pode imaginar, por exemplo, que quando você tenta medir a pressão de ar em um pneu, é muito provável que você deixe escapar um pouco de ar, e isso inevitavelmente vai ter algum efeito sobre o resultado que você mede. E algo parecido acontece até mesmo para você enxergar um objeto, afinal de contas, é preciso que haja luz incidindo sobre ele. Agora, claro, nesse contexto, você pode argumentar com razão que essas são limitações experimentais. Via de regra, no mínimo, você pode controlar e quantificar esses efeitos. Mas mantenha essa ideia em mente e vamos pensar um pouco sobre como que esse efeito se traduz na escala quântica. Aqui parece aparecer um efeito muito mais radical, parece que o observador assume um papel muito mais central. E olhando para os experimentos que nós discutimos até agora, talvez você tenha a impressão de que os sistemas se comportam diferentes se tem alguém olhando ou não, como sugere essa imagem aqui do macaquinho, em que o padrão de interferência some quando ele olha para as fendas, né? E é claro, é importante deixar claro desde o início que isso não é verdade, né? Essa não é uma pergunta em aberto. O fato de que um ser consciente está olhando ou não é totalmente indiferente para a natureza. Porém, vale a pena pensar um pouco sobre como esse equívoco surge e como que as nossas regras de interpretação, que foram colocadas agora há pouco, ajudam a esclarecer um pouco essa questão. Então, começando com o caso das partículas correlacionadas, que o professor Marco já explicou um pouco, aqui o estranhamento, naturalmente, vem da suposta ação fantasmagórica à distância, né, para usar as palavras do Einstein, que faz com que uma medição na partícula aqui pareça afete o seu par correlacionado, que a princípio pode estar a uma distância arbitrariamente grande. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre o que muda quando você toma conhecimento do estado de uma das partículas desse par. Bom, pela nossa primeira regra de interpretação, a única coisa que você descobre quando faz uma medida, como o professor Marco falou, é que ela tinha um componente associado ao resultado que você mediu. Acontece que a sua medição ela já pressupõe uma interação com o ambiente que causa o colapso do que nós descrevemos como o mapa de probabilidade. Isso vale tanto para a partícula medida quanto para o seu par, onde quer que ela esteja. Então, note que não é o seu conhecimento a respeito da partícula que causa essa modificação, mas sim o fato de que ocorreu um colapso que necessariamente atualiza o mapa de probabilidades. Agora, talvez até mais importante, em segundo lugar, vamos considerar o caso do experimento da dupla fenda, que a Ana já descreveu em algum detalhe. Aqui vale a pena destacar, pensar bem no vídeo que a gente viu no início da apresentação, com o texto do Cosmos, em que o apresentador diz, com todas as letras e para milhões de pessoas ouvirem, que no universo quântico, o simples ato de observar muda a realidade. Agora, na nossa segunda regra de interpretação, a gente disse que a função de onda é um mapa de probabilidades. E nós vimos que o ambiente pode moldar o pacote, mas o pacote não interage com o ambiente. Só a partícula efetivamente interage com o ambiente, e como a Ana discutiu agora há pouco, essa interação já constitui um colapso. E quando ocorre esse colapso, o nosso mapa tem que se anular em todas as regiões, com exceção do local onde de fato aconteceu a interação. Então, o que acontece? Se o observador bloqueia uma das fendas, o padrão de interferência desaparece. Ocorre colapso e você perde a propriedade que você precisa para que haja interferência. Da mesma forma, se a partícula interage com o ambiente ao passar por uma das fendas, o padrão de interferência também desaparece. Não importa se ela está sendo observada ou não, não importa se tem alguém olhando ou não. A questão é que o suposto simples ato de observar, que o apresentador falou lá no início, não tem nada de simples. Então, com isso, eu passo a palavra para o William. Obrigado. William, por favor. Olá, boa noite. Eu quero aprofundar agora, né, o que estamos chamando de outro do mistério, né, da mecânica quântica, né, que são as partículas entrelaçadas, né, que o professor Marcos já relatou, né, o Felipe ali apresentou, né. Podemos ver partículas entrelaçadas, partículas correlacionadas, emaranhadas, vocês vão escutar várias palavras, mas é a mesma coisa, tá? Então, nós vamos pensar num experimento. Então, duas partículas irmãs, um par elétron-pósitron, né, elas estão separadas por um processo físico que leva consigo uma propriedade intrínseca oposta de spin, né, como já foi comentado, né? Então, uma, ela vai ter o spin para cima, a outra vai ter o spin para baixo. E elas viajam em direções opostas, né, até uma grande distância.
A mecânica quântica, ela diz que cada uma delas, né, é uma mistura de estados de spin, né? Uma pode ser para cima e para baixo, né? E a outra também pode ser para cima e para baixo. O spin não está determinado até efetuar a medição. Mas ao efetuar a medição de uma, a outra está colapsando, a outra colapsa para o lado oposto de spin instantaneamente. Então, esse era o problema, né? Qual que é o problema? A medição viajou mais rápido que a velocidade da luz, né? Por causa do colapso instantâneo. A teoria da relatividade diz que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, vamos lá. Esse é o paradoxo do EPR, né? Isso é o que preocupava o Einstein, e junto com outros físicos, Podolsky e Rosen, em 1935, né? Chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E concluiu que a mecânica quântica está incompleta, deve ter variáveis escondidas aí no meio dessa teoria, né? Em resposta, o Niels Bohr, né, o Einstein e o Niels Bohr discutiam muito, né? Ele deu uma interpretação, né, que veio ser conhecida como interpretação de Copenhague, que é a revisão, temos que ter uma revisão radical da atitude a respeito da realidade física. Anos depois, o John Bell elabora umas relações matemáticas, né, de desigualdade, apoiando essas variáveis escondidas, e isso foi um ponto a favor do EPR, né? Nenhuma teoria local pode fazer previsões, como mostra a mecânica quântica. Mas depois trabalhos experimentais de Friedman e Clauser violaram essas desigualdades, né? Então, mecânica quântica, ela é não local, né? A interpretação de Copenhague se manteve correta, tá? Então, vamos pensar um pouco aqui no que está acontecendo, né? Depois que as partículas foram separadas, você pode dizer que o sistema está realmente correlacionado durante a medição? Então, de acordo com aquela primeira regra de interpretação que foi apresentada, não, né? Na verdade, a única conclusão é que o estado colapsado era parte do estado original. A medida, ela não leva a informação que a partícula está correlacionada, né? Esse argumento, por si só, já resolve as preocupações do Einstein, né? Porque, na verdade, as duas partículas, né, estão nascendo, né, juntas, e nesse momento elas estão com um mapa de probabilidades, né, que estamos falando aqui na apresentação, e elas viajam, e esse mapa de possibilidades, né, viaja junto, né, para cada uma. Nenhuma informação ela está sendo transmitida mais rápido que a velocidade da luz. Isso envolve a preparação de um sistema, né? Isso que eu falei envolve a preparação do sistema com as propriedades. Primeiro, o estado único global garante que o spin de uma partícula esteja para cima e a outra esteja para baixo, se medida na mesma direção. Atenção nessa, se medida na mesma direção. Nós vamos voltar a falar. E a separação garante apenas, a separação das duas partículas garante apenas que uma partícula é encontrada em cada local, tá? Agora, olha só, né, sobre a orientação, né, se a direção da medição não for a mesma, as informações reveladas pelo colapso tornam irrelevantes para a outra medição. Lembra daquele slide que o professor apresentou sobre o experimento de Stern e Gerlach, né? Se eu estou fazendo uma medição na direção Z e o outro está fazendo na direção X, né, a medição é irrelevante, né? Nós não conseguimos falar nada sobre o colapso aí. Se você encontrar, então, temos que fazer na mesma direção, né, os dois observadores. Se você encontrar um spin para cima em um local, o pacote do spin para baixo desaparece nesse local, né? Então, estou vendo uma partícula, eu li ela, então, eu obtive um resultado. O pacote com o spin para cima no outro local também desaparece, né? Então, isso é devido ao mapa. Nós temos que pensar que as duas partículas levaram consigo os mapas de possibilidades. Legal, William, obrigado. Então, o famoso gato de Schrödinger, né? O interesse no gato de Schrödinger cresceu tanto que não é mais um assunto exclusivo da comunidade científica, né? Mas também da cultura popular.
Então, não demorou muito para que o entendimento de Schrödinger com relação à realidade quântica fosse propagado. Desculpa. Pode passar o slide. Obrigada. Então, Schrödinger criou um experimento mental chamado paradoxo do gato. O paradoxo do gato diz que um gato está em uma caixa fechada com um átomo radioativo, um detector conectado a um martelo e um veneno que será liberado se o átomo decair. Esse átomo radioativo tem uma meia-vida de 1 hora, ou seja, o átomo tem 50% de chance de decair dentro de 1 hora. De acordo com Schrödinger, o gato poderia estar vivo e morto enquanto a caixa estiver fechada. E se a caixa fosse aberta? Quando a caixa é aberta pelo observador, ocorre o colapso da função de onda do gato, forçando o gato a estar vivo ou morto. Isso levanta questões. O observador provoca o colapso? Ocorre a superposição do gato quando a caixa está fechada? Então, para responder essas perguntas, vamos olhar o paradoxo com a ajuda do experimento de Stern-Gerlach, né? No lugar do átomo radioativo, colocamos, então, o experimento de Stern-Gerlach, que é constituído, né, por um forno que expele átomos de prata e um conjunto de magnetos, né, que produz um campo inhomogêneo. Esses átomos de prata podem ser descritos por um pacote de ondas, que é dividido em dois, quando entra no magneto com um campo inhomogêneo. Se a partícula for de spin para cima, o detector aciona um perfume e o gato estará vivo. Se for de spin para baixo, o detector dispara o veneno e o gato estará morto, né? Então, voltando às perguntas. O observador provoca o colapso? Não. Na nossa interpretação, é o ambiente que colapsa a função de onda. O ambiente descrito pelo hamiltoniano, que é o H na equação embaixo, é o que molda o pacote de onda. Lembrando, né, que apenas a partícula dentro do pacote que pode interagir com o ambiente, que é a regra número 2. E respondendo à segunda pergunta, ocorre a superposição do gato vivo e morto quando a caixa está fechada? Não. A equação de Schrödinger prevê que a função de onda do átomo de prata se divide em dois, né, spin para cima e spin para baixo. E ambos atingem os dois gatilhos. Mas o átomo, né, de prata vai estar apenas em um deles e só em um dos gatilhos será acionado. O gato nunca fica em uma mistura de vivo e morto. Não há superposição de estados do gato. Então, ele estará morto ou vivo, dependendo do spin do átomo de prata. Legal, pessoal. Então, acho que nós estamos no fim, eu já estou até um pouquinho atrasado. Deixa eu falar algumas coisas sobre colapsos ainda para vocês, hein? Eu queria chamar a atenção que colapso acontece o tempo todo sem qualquer observador, tá bom? Então, você lembra que no início do universo você tinha um plasma quente, elétrons e prótons, cada um andando com o seu pacote de ondas, podiam ser enormes e tudo mais, mas acabavam se encontrando para formar átomos de hidrogênio. E, obviamente, ninguém estava observando. Se você jogar um elétron de alta energia, um raio cósmico, entrando na atmosfera da Terra, contra o gás ou uma superfície, ele irá ionizar o seu caminho. Cada colisão causa um colapso da função de onda até que o elétron seja parado e preso, formando um ânion, seja lá o que acontecer. Campos gravitacionais remodelam pacotes de onda o tempo todo, eles fazem esse tipo de coisa. A formação de estrelas é um bom exemplo, nenhum observador é necessário. Então, de fato, a mensagem que a gente quer dar é o seguinte, não é óbvio, a gente tem que definir melhor esse observador, é por isso que a gente diz que a apresentação que foi feita, ela leva a gente a uma conclusão equivocada, porque a impressão que você tem é que esse olhar ou não olhar, é não mexer com o sistema em nada. E, na verdade, o olhar mexe com o sistema. Então, tem que definir melhor o significado desse observador. O observador, ele está mudando o hamiltoniano do problema de alguma maneira. Como é que você muda a hamiltoniana de duas cenas? Você fecha uma delas. Como é que você muda? Você coloca uma molécula que pode ser excitada rotacionalmente, e se ela for excitada, é porque a partícula passou por aquela fenda, e isso é um detetor. Aí não passou pela outra, mesmo que esse que excitou a molécula chegue na fenda, ele não vai chegar com a soma da interferência, né? Então, esse assunto é um assunto que
que obviamente que precisa ter um melhor entendimento. Então, o observador no experimento de fenda dupla, ele pode destruir o padrão de interferência agindo no mapa de probabilidades ou causando colapsos. Mas é importante lembrar que a natureza, o ambiente, faz isso o tempo todo. E talvez o mais importante é chamar a atenção o seguinte: essa brincadeira que nós fizemos de fazer essas hipóteses é porque nós estamos naquele território que efetivamente, se você mantiver as regras da mecânica quântica, você pode imaginar o que você quiser. Você lembra o filme, que aqui, esse filme, se vocês tiverem curiosidade de olhar, Quem Somos Nós, ele pega o gato de Schrödinger e põe na vida das pessoas. Se aparece literalmente você pode ser muitas pessoas, cada uma indo numa certa direção, e uma delas está acontecendo nesse universo e todas as outras acontecendo em universos paralelos. Então, é óbvio que você pode criar essa teoria desde que você respeite a continuidade que a mecânica quântica prevê muito bem todo esse assunto do nosso universo claro, né, vamos pôr assim, e lembra que 95% do universo é feito de matéria escura e energia escura, então teremos muitas surpresas pela frente sobre esse assunto. E a nossa conclusão é a seguinte: obviamente que nós estamos induzindo esse assunto da maneira como foi construído o projeto, mas a gente diz, a teoria está completa, só precisamos aceitar a ideia de que nós não podemos saber tudo. Então, você não sabe como é que a partícula está lá dentro. Se você quiser dizer que ela está em vários lugares ao mesmo tempo, você diga, mas efetivamente todos os experimentos que você faz, quando ela colide com alguma coisa, que ela interage com o meio ambiente, ela colapsa naquele lugar e faz uma marca naquele lugar. Então, vou parar por aqui e agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigada, professor Marco. Bom, então vamos abrir agora para perguntas. As pessoas, vocês podem fazer perguntas aqui no chat do Zoom. Quem quiser fazer a pergunta pessoalmente para o professor, levante a mão, por favor, que a gente vai dar a oportunidade de fazer a pergunta oralmente. E o pessoal do Facebook também, por favor, façam as perguntas lá no chat que nós vamos perguntar aqui ao professor. Tudo bem? Bom, Orlando, pode começar com a pergunta do chat do Zoom, por favor? Sim. A pergunta é do Pedro Matos. Muito interessante essas animações com funções de onda. Torna bem claro o fenômeno de superposição. Como foram produzidas? Eu tenho, na verdade, na apresentação, tem o endereço do site. É uma universidade que fez esse tipo de coisa. Inclusive, uma hora eles saíram do ar, eu escrevi para eles, falei, nossa, eu uso essas coisas para lecionar. Então, é um site. Se você entrar na minha página, na minha disciplina, você vai encontrar o endereço de todas essas animações por lá. Vamos para uma pergunta do Facebook. A Carol, por favor, pode fazer a pergunta? Sim, a pergunta é da Iris Naile. Ela perguntou se a gente pode dizer, então, que existe um certo determinismo na mecânica quântica. Sem dúvida nenhuma. O determinismo, a equação do Schrödinger, no que diz respeito a prever o futuro da função de onda, ela é determinística. Se você fornece qual é a função de onda num dado momento, você prevê qual é a função de onda no futuro. Mas o determinismo que você está acostumado a ouvir não é esse, é daquele de que eu sei onde a partícula está, que velocidade ela tem, e vou saber exatamente onde ela vai estar no futuro. E esse nós perdemos, porque sempre você só vai saber que a partícula está dentro de um pacote, onde o pacote for diferente de zero, você tem chance de encontrá-la, e com velocidades que também ela muda. Você tem probabilidade das diversas velocidades que tem um certo valor médio. Professor, tem uma outra... analisei um comentário do Flávio Arrasa. Se ele quiser falar diretamente, eu posso ler. É um comentário sobre... Ele faz assim, ó, Marco fizesse física USP nos anos 76 e 77, acho que estudamos juntos, os amigos Sérgio Novaes e Sandra Padura.
Ah, que delícia. O Sérgio, inclusive, é amigo de infância, a Sandra também. Nós fomos colegas na USP e o Sérgio que me disse que quando a gente fica velho, a gente começa a explorar esses problemas aí de medida em mecânica quântica, de entender melhor e tudo mais. É um prazer tê-los aqui. Tem mais uma pergunta no Zoom, do Mikael. Ele fez essa pergunta direcionada para a Ana. Ele perguntou se ela poderia comentar sobre o fenômeno da emergência no mundo microscópico. Ele acha incrível a formação dos cristais, onde padrões surgem, apesar do comportamento aleatório dos átomos. Olha, eu não vou conseguir falar muito sobre isso, do fenômeno da emergência, porque eu imagino que deva ser alguma estratégia de formação de uma estrutura, mas eu não conheço isso aí, então não vou conseguir responder. Talvez alguém que esteja junto comigo aqui na audiência conheça melhor esse assunto para fazer uma explicação. Tá. Tem uma outra pergunta aqui no chat. Micael Oliveira. Professora Ana, podia comentar sobre o fenômeno de emergência do mundo microscópico? Acho incrível a formação dos cristais, onde padrões surgem apesar do comportamento aleatório dos átomos. A volta é a mesma pergunta, né? Eu diria o seguinte... Acho que ela fez pergunta em dois lugares. Eu imagino o seguinte, óbvio que o desenho de qualquer cristal que esteja acontecendo dentro de uma estrutura como essa, ele está sendo comandado por esses fenômenos quânticos, você não tenha dúvida nenhuma. E aí, celebrando que os próprios átomos, quando eles se juntam para formar um cristal, eles fazem um desenho da própria rede cristalina, que é feito de uma maneira muito clara. Então, eu não sei exatamente, eu não tenho acompanhado esse assunto, mas eu imagino que deva ser algum tipo de defeito que comece a gerar uma geometria dentro desse assunto, e você não tenha dúvida que a regra do jogo é a regra da mecânica quântica. Aliás, é até bom a gente chamar a atenção o seguinte, quando a gente fala da mecânica, nós não estamos falando só de materiais, né? Nós estamos entrando num novo mundo, que é o mundo da biologia, né? Da biologia quântica e tudo mais, né? E, efetivamente, é onde nós vamos ficar muito surpresos com o que vem pela frente, porque a gente entende como é que essas coisas acontecem, estamos cada vez mais indo numa direção de entender o que é um DNA, como é que você afeta esse DNA, como é que você muda, e a forma de você bloquear uma mensagem genética, a forma de você criar. Então, o que vem pela frente, aí, baseado no conhecimento de toda essa estrutura da teoria, é fabuloso, é muito legal. Pessoal, quem quiser aqui no Zoom fazer a pergunta diretamente para o professor, por favor. Aqui, Oscar, posso fazer a pergunta ou um comentário aí para o Marco? Oi, Oscar, é um prazer. Talvez você até no assunto possa responder coisas para mim. Pode falar. O que é isso? Pelo contrário, Marco, eu gostei muito da palestra, da participação dos alunos, e eu não sou especialista em mecânica quântica, né? Mas, claro, né, depois de muitos acostuma com essas ideias e tem que conhecer, um físico profissional, né, tem que conhecer essa base, os termos corretos da leitura da equação de Schrödinger, do uso, e que você expôs muito, muito bem. E no final, né, não guardei o nome, né, achei fantástico ele mostrar que, olha, tem a ver a questão da ação fantasmagórica à distância, né? Que às vezes até em artigos publicados em boas revistas, as pessoas fazem esse tipo de sensacionalismo, de intrometer como se tivesse algo realmente paranormal ali, e não tem nada, quer dizer, o estado do sistema foi preparado. Você preparou, só tem
dois estados, spins para cima e para baixo. Aí separou um para a direita, outro ficou lá. E, claro, tem uma coisa que é a proteção quântica, né? Por isso que não pode interagir com nada. Lá à distância, quando viajou, isso às vezes é esquecido, e você mostrou isso muito bem, né? A Hamiltoniana do ambiente tem que descrever isso tudo. Aí, se você mede lá e achou spin para cima e o sistema é protegido, não houve intromissão, né, de nada, o outro tem que estar para baixo, porque foi preparado assim. Agora, por isso que nas descrições, né, bem feitas nas explicações bem feitas desse problema, as pessoas sempre falam, olha, telefona para o outro e fala que achou tal estado. Aí o outro sabe que é. E isso não violou a velocidade da luz, né? Porque o que garante é a preparação do Estado. Desculpa eu ter falado muito, porque quem falou essas coisas foi aí vocês, e principalmente o aluno, quando expôs a situação, eu falei, puxa, mas que maravilha, né? Nem sempre essas coisas aparecem assim com clareza. Parabéns, tá? Muito obrigado, Oscar. E, inclusive, isso que você falou é fundamental. Se você tem, inclusive no computador quântico, você precisa saber como é que ele foi preparado, você tem que ter informação de qual é o eixo que um está medindo, qual é o eixo que o outro está medindo, porque se eles mudarem os eixos, você destrói essa informação. Lembra que na primeira medida, e aquilo que você acabou de falar, se você tiver alguma hamiltoniana, alguma mudança na tua hamiltoniana que atue no spin, você destrói a correlação também. Então, acho que é por aí mesmo, Oscar. Obrigado pela tua intervenção. A próxima pergunta é do Francisco Fambini. Se quiser falar diretamente, senhor, pode falar. Francisco Fambini. Se não, eu posso ler aqui a pergunta. Pode... Alô, estão me ouvindo? Alô? Estou te ouvindo, sim, Francisco. Parabéns pela palestra, professor. Eu sou da área de ciência de computação, na verdade, mas eu gosto muito de física e sempre me interessou muito a interpretação dos muitos mundos do Everett, a mecânica quântica, que é uma interpretação um pouquinho diferente da interpretação de Copenhague. O senhor pode comentar um pouquinho sobre ela? Dos muitos mundos? Sim. Então, eu posso comentar assim. Na verdade, eu, de novo, não sou especialista, mas se vocês olharem aquele artigo logo do início dessa apresentação, que vai estar gravada, foi feito uma mesa redonda, onde um dos pais desse assunto do Muitos Mundos também apresentou o que está acontecendo. Mas a ideia básica do assunto é dizer o seguinte, todas as possibilidades acontecem. Então, não é apenas aquela que você está olhando, que está medindo, mas todas acontecem, exceto que elas não acontecem nesse universo. Então, os muitos mundos é como se você tivesse uma realidade que se multiplicava em todas as possibilidades em um universo separado. E eu, francamente, eu não consigo ir muito mais além disso, viu, Francisco? Porque é óbvio que tem teorias que estão fazendo, mas eles tomam muito cuidado para garantir que quando você for resolver a equação de Schrödinger desse mundo, ela dá os resultados daquilo que a gente obtém. Então, e a interpretação de que se isso de fato está acontecendo em paralelo em outro universo é uma coisa que vai ser difícil fazer uma medida experimental desse assunto. Lembra que a física é uma ciência experimental, ela faz, você cria suas teorias, mas você tem que depois ir para o teu laboratório e verificar que a tua teoria funciona. E essa, em particular, ela está justamente nessa região em que você pode afirmar que está acontecendo, não muda os resultados da mecânica quântica, e aí você fala, está indo dar certo, e vira uma interpretação. Aquele filme, Quem Somos Nós, eles carregam, se você olhar um dos assessores para fazer aquele filme, é um dos pais da teoria de muitos mundos. E aí eles mostram, por exemplo, uma cena, não sei se você chegou a ver esse filme, de alguém jogando basquete, e aí eles falam, suponha que a gente consiga enxergar todos os mundos acontecendo ao mesmo tempo. E aí você vê a bola de basquete se multiplicando em muitos e tudo mais. O que vai um pouco na direção do gato do Schrödinger, que eu iria com um pouco de cautela, mas eu não sei muito mais sobre isso não, viu, Francisco?
Obrigado, professor. Imagina, Parabéns mais uma vez. Obrigado. Agora uma pergunta feita no chat do Facebook do Amilcar Porto Pimenta. Ele pergunta se a segunda lei da termodinâmica poderia ser reinterpretada à luz da equação de Schrödinger. Olha, eu não sei se a gente reinterpretaria, viu? Porque recentemente, eu não sei se você já viu um livro, que é um livro super interessante, chama What's Life? O que é a vida? Né? É feito por uma família do Carl Sagan sobre esse assunto. E aí, nesse livro, o que você aprende? Né? Você aprende que essa lei da termodinâmica, da entropia, ela é absolutamente fundamental em todos os níveis. Né? E uma das coisas que você aprende é que a gente troca praticamente todos os átomos ao longo de um ano. Praticamente todos. Então, é como se você fosse trocando você mesmo por uma cópia de você mesmo. Né? Isso vale para todo o teu sistema. E justamente é essa propriedade que define a vida, porque você continua o mesmo, mas você está aumentando a entropia, porque você está consumindo coisas organizadas e soltando coisas desorganizadas, vamos por assim. Então, de novo, provavelmente, eu não sei quem mais está aqui que talvez trabalhe com o assunto de entropia propriamente. Não sei se o Marcos Aguiar está aqui, que talvez possa comentar alguma coisa, mas eu diria que a segunda lei de termodinâmica ela vai continuar funcionando sempre numa escala como ela é aplicada, né, numa escala macroscópica, mas eu não tenho dúvida nenhuma que carrega a base desse assunto está ligada à mecânica quântica. Lembra que quando você faz mecânica estatística, você escreve isso a partir de regras da mecânica quântica e funciona tudo direitinho. Então, eu não sei se tem algum estudo mais aprofundado que leve numa outra direção, mas é por aí. Ok, obrigado. Agora tem uma outra pergunta do Rodrigo Salgado. Se você abrir teu fone poder fazer a pergunta diretamente? O que eu tenho que fazer? Não, o Rodrigo, né? O Rodrigo, tá. Rodrigo Salgado, se quiser fazer pergunta diretamente, ou se não, eu posso ler a tua pergunta. Eu não sei se ele não consegue. Ele pediu para você ler. Tá. Então, a pergunta dele é assim: até onde as teorias de Einstein estavam corretas? E o que errou? Bom, de novo, precisa de um especialista no assunto relatividade. A relatividade ela tem uma base experimental muito profunda. Funciona, tá? Você não tenha dúvida nenhuma de que ela funciona. Você só tem o GPS porque você faz as correções relativísticas desse assunto. Inclusive, a própria equação de Schrödinger ela precisa ter correções relativísticas. Então, ela fala, se você pegar um átomo muito pesado, onde os elétrons são muito rápidos, você precisa fazer correlações desse tipo. Então, eu diria que, até onde eu saiba, as teorias são muito precisas, elas funcionam direitinho. Acho que não tem... E dentro do assunto da mecânica quântica, talvez o grande desafio é que não foi feita uma teoria que concilia as duas. Né? A gente tem uma equação relativística para a mecânica quântica de um corpo só. A hora que você tem mais corpos, tem. Mas tem teoria de campos, que eu também não sou especialista, que, óbvio, que respeita as regras relativísticas se você tiver num regime de altas velocidades, de grandes massas e tudo mais. Mas eu não consigo me aprofundar muito mais do que isso. A pergunta agora foi feita pelo Ícaro Teixeira Lima, no Facebook. Professor Marco e demais professores, parabéns pela aula de mecânica quântica. Há uma relação entre sistemas conservativos e a solução da equação de Schrödinger? De outra forma, todos os sistemas conservativos são diagonalizáveis? Desde já, muito obrigado pela aula. Legal. Olha, vamos definir o seguinte. Um dos problemas
quando eu falei dos estados estacionários, na verdade, eu estou falando o seguinte, de um sistema cuja newtoniana não depende do tempo, e você faz a pergunta, qual é a solução desse problema dentro, por exemplo, um elétron grudado num átomo de hidrogênio, 2 átomos grudados no outro, uma estrutura e tudo mais. E aí, do modo geral, quando você faz a hipótese de que a newtoniana não depende do tempo, o que você está dizendo é que a energia, a newtoniana, a energia se conserva. Então, você tem um sistema que é um sistema conservativo. Agora, essa solução, se você coloca um sistema de 2 níveis e resolve esse problema, pressupondo que você preparou o sistema com uma medida num dos estados, a solução desse problema, ela passa a pular entre os 2 níveis, e ela fica indefinidamente pulando. Aí, talvez é nesse sentido que você esteja falando. Se eu coloco uma componente não conservativa, como se estivesse colocando uma espécie de atrito, eu consigo jogar o sistema para um desses estados conforme eu vou roubando, digamos, essa energia. Então, eu diria o seguinte, não tenha dúvida nenhuma de que o assunto não conservativo ele tem que ser representado por alguma hamiltoniana dentro desse problema, alguma coisa, e ele certamente altera a solução dos estados estacionários que eu acabei de falar com vocês. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso que eu queria dizer. Eu estou vendo aqui no chat, tem uma pergunta. Seria correto dizer que, ao considerar que as equações da mecânica quântica são probabilísticas, aceitamos que não sabemos de forma determinista o que se passa com uma partícula, mas conseguimos prever com bastante precisão o que acontecerá com um conjunto de partículas? Não, na verdade, o fato de você não saber onde ela está e para onde ela vai não significa que você não faça ótimo uso do conhecimento sobre o assunto da mecânica quântica. Então, eu vou contar um exemplo para você. Se você pegar um gás metano, tá bom? Então, você pega um gás metano, você dá uma descarga elétrica nesse gás, dependendo de como você faz essa descarga elétrica, você arranca os átomos de hidrogênio do metano, lembra que o metano é CH4, e o carbono ele acaba descendo numa superfície na estrutura do diamante. Então, você percebe coisas que você aprende sobre esse sistema. Você faz um filme de diamante a partir desse tipo de coisa. Então, o fato de você não saber exatamente onde está a partícula não implica que você não possa fazer, tirar, construir propriedades super interessantes. O que é verdade no conjunto de partículas é aquilo que nós estávamos conversando. Digamos, eu tenho um gás de hidrogênio caminhando no espaço, puxado por uma estrela. A hora que eu olho para esse gás, cada uma dessas partículas ela é leve, ela está dentro do mundo quântico, caminhando dentro do seu pacotinho e tudo mais. Se eu olho para o conjunto de partículas, aquela bola, aquele gás, ela se comporta como se fosse uma partícula clássica. Vide Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, né? Então, é um planeta gasoso. Você faz ideia como o mundo quântico está atuando dentro de Júpiter, mas a bola Júpiter é uma bola clássica, cujo centro é clássico, e você olha e descobre onde ele vai estar, o que ele vai ter. Então, o que talvez a gente devesse pensar é o seguinte, o mundo clássico, que é aquele que nós temos intuição, ele é exceção. A mecânica quântica, tanto que ela vai na direção do mundo clássico quando a massa fica muito grande e tudo mais. Mas a regra do jogo é a regra da mecânica quântica, porque ela que faz a evolução da vida no planeta Terra. Vamos lembrar que até recente, né? Eu diria assim, 600 milhões de anos. Lembra que a vida tem 4 bilhões de anos, até 600 milhões de anos atrás, ela era toda microscópica. Não tenha dúvida nenhuma que esse mundo quântico estava tomando conta desse assunto todo, né? Não sei se eu respondi, mas iria nessa direção. A comunidade física tem se mobilizado para combater o mau uso da palavra quântica, como em negócios quânticos, psicologia quântica. Olha, eu acho que você tem a tua preocupação absolutamente pertinente, até quanto um caso para você. Nós tínhamos um cachorro, minha esposa levou lá no veterinário, deu de cara com um cartaz da comida quântica do cachorro. Então, ela sabe que eu trabalho disso, ela caiu fora, falou, nossa, porque o pessoal acaba usando isso de uma maneira
arbitrária e tudo mais, e obviamente, quando você fala em relação de incerteza, não sei, a partícula está em vários lugares ao mesmo tempo, o Raul Seixas ia adorar esse assunto uma época, porque vira aquela assombração das músicas do Raul Seixas, né? Quer dizer, você tem como é que a partícula está em todos os lugares ao mesmo tempo, e tem que ser assim. Inclusive, a gente vê os filminhos na internet, ela aparecendo dessa maneira. Pode até ser, eu não vou dizer nem que hora, não é, mas efetivamente, quando ela se manifesta num lugar só e segue a regra da mecânica quântica. Então, eu diria que o fato de ter esse lado nebuloso, de você compreender o que está acontecendo, o que é o pacote, o que é o colapso, o que é esse assunto do observador, você abre espaço para muitas narrativas nesse assunto, e eu acho que a tua preocupação é absolutamente pertinente, e não existe uma corrente que faça isso, mas dentro da universidade, eu leciono quântica desde na graduação e na pós-graduação, eu sempre comento com os alunos da importância da gente fazer um esforço para não só entender a mecânica quântica, mas de transformar ela numa linguagem que a gente consiga se comunicar com as pessoas, né? Eu acho que nós deveríamos fazer um esforço muito grande de simplificação do assunto para que esse assunto fosse para o colégio, fosse para o primeiro grau, fosse para o segundo grau, porque nós estamos falando de uma teoria que moldou, vamos dizer assim, todo o assunto tecnológico. Você não tenha dúvida que tudo que nós somos hoje foi porque nós conhecemos o que está acontecendo. Nós sabemos como é que é a estrutura da matéria e tudo mais. E agora nós estamos indo numa direção de inteligência artificial e o domínio. Isso, olha, o próprio computador quântico, usando as partículas correlacionadas e tudo mais, vai nos empurrar num mundo fantástico, né, que vem pela frente, né? Então, a gente precisa inventar formas de trazer esse assunto para o colégio, para o primeiro e segundo grau, e talvez a universidade pudesse usar, fazer um esforço maior nesse assunto. Ela está fazendo, né? Essa organização de física para curiosos é exatamente essa a intenção. O Instituto convida os professores para, numa linguagem que todo mundo possa entender, e tentar trazer esse assunto. Então, observa que a tentativa que nós 5 fizemos hoje foi colocar um curso que é altamente complexo de mecânica quântica numa linguagem que fala, sei que está, entendi, sei mais ou menos o que vocês andam fazendo. A próxima é do Pedro Matos. Pode fazer pergunta, por favor, Pedro Matos? Está vendo aqui. E quer que eu comente? Eu vou ler para você, tá, Pedro? Desde já agradeço mais uma vez pela aula. Tá? Se possível, gostaria que, por favor, comentasse um pouco sobre a formulação da mecânica quântica no espaço de fase que é utilizada na ótica e informação quântica. Eu não consigo comentar muito mais do que eu estou falando, Pedro. Isso aí é uma coisa... Provavelmente, esse assunto pode ter vindo à baila na última palestra, onde aí você fala com o pessoal que é mais especialista na computação quântica. Não sei se o Roverso está presente, talvez ele consiga falar alguma coisa, porque o Roverso trabalha exatamente com esses computadores quânticos. Mas eu não consigo ir muito além, não. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Cássio Linear. Cássio Linear quer fazer a pergunta? Boa noite, professor Marco Aurélio. Parabéns aí pela palestra, excelente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho estranha, mas que vai aliar filosofia com física, que eu acho que é um assunto muito interessante quando se trata de mecânica quântica. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor, né? Mesmo não sendo o Isaac Newton, mas eu gostaria de saber o que o Isaac Newton diria se ele conhecesse a teoria quântica. O que o senhor acha que ele diria? Ele sendo assim um cientista determinista, né? E de repente ele vê que tudo que ele construiu em cima dos ombros do gigante foram redimensionados, né? O que será que ele diria? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que a tua pergunta é ótima, mas nós assistimos outros no começo da mecânica quântica carregando toda a lógica da física clássica e lembra que as primeiras interpretações você fazia com
órbitas quânticas. Você trazia o formalismo de você ter uma órbita, só que você fazia, olha, esse assunto está quantizado, então ela vem, só algumas órbitas são aceitáveis. E aquilo, no fundo, foi uma tentativa de preservação da lógica clássica. Eu diria que o Isaac Newton, assim como o próprio Einstein, né? Porque o Einstein ele não gostava desse assunto de informação andando a uma velocidade grande, mas ele sempre falou, está funcionando, só está faltando alguma coisa para a gente entender melhor do que é. Então, eu imagino que esses pesquisadores eles se adaptariam, viu? Porque a verdade é que quando tudo parecia que estava resolvido, de repente descobre no nanomundo, vamos pôr assim, que aquelas regras não funcionavam. Mas o mérito de toda a física clássica determinística nesse espírito. Lembra que aquilo que já me perguntaram, a função de onda no futuro dela, eu consigo prever ela direitinho, do mesmo jeito. A única coisa é que eu perdi aquele determinismo clássico, que é saber a velocidade e a posição a cada instante, ou seja, a trajetória da partícula. Mas olha a parte que o Feynman fez, que eu contei para vocês, que ele faz um formalismo onde você, para ficar equivalente à equação de Schrödinger, a partícula tem que realizar todas as trajetórias. Óbvio que isso aí fomenta o mesmo tipo de entendimento abstrato, que ela tem que fazer todas as trajetórias possíveis, mas no momento em que você aumenta a massa, ela vai ficando clássica e colapsa para a teoria de Newton. Então, é difícil responder de uma outra maneira, a menos entendendo que o Newton, com a estatura que tinha, que deveria se adaptar à realidade que o mundo está impondo. Né? Tá. Tem uma outra pergunta do Fábio Alarza. Quiser abrir o teu som e poder fazer a pergunta? Marco, me ouvindo? Estou te ouvindo, como vai? Companheiro de Física USP, os nossos bate-papos, nossos cafés filosóficos. Sérgio Novaes, Sandra Padula, saudades daquele tempo bom de USP. Parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito orgulhoso. Parabéns mesmo, rapaz. Obrigado, Flávio. Se você quiser comentar um pouquinho sobre teletransporte, fique à vontade, senão... Parabéns, estou muito feliz de ter visto você. Olha, eu, de novo, não sou especialista na área, mas eu posso dizer o seguinte, a regra do teletransporte, lembra que é basicamente você destrói, você sabe, você tem uma informação sobre uma partícula e você usa o fato dela estar correlacionada para criar uma cópia do outro lado. Quer dizer, não é que você está fazendo o Star Trek, né, que você transfere a partícula para o outro lado. Não, você cria uma cópia exata da partícula ou de um conjunto de partículas baseado na combinação de que o sistema está correlacionado e você sabe como ele está correlacionado. Então, à medida que você faz, impacta no outro lado, para o outro saber o que está acontecendo, para você realizar essa cópia. Então, eu diria que está diretamente ligado com o tema do colapso, desde que você leve em consideração de que a informação de como é que o sistema foi preparado tem que estar disponível dos dois lados. Mas, desculpa, viu, Flávio, também é um assunto que não é a minha seara. Obrigado, Marcão. É um prazer super te ver. 10. Grande prazer te ver. O Rama também está aí pela tela. Abraço, Rama. Legal. Tem mais uma pergunta aí do Josué. Josué, pode fazer a pergunta diretamente? O que eu leia? Está cheio aqui. A mecânica quântica ela possui uma correlação com a teoria das cordas. Bom, olha, de novo, nós estamos numa outra seara, esse assunto. A teoria das cordas é como se você entrasse na matéria, digamos, na sua estrutura íntima, para saber como é que essas coisas acontecem, com que vibrações elas acontecem, mas eu estudei muito superficialmente esse assunto. Eu não sei, eu vi a Carola Quinelato aqui na nossa reunião, talvez ela consiga responder, certamente responderia muito melhor do que eu.
Tem uma outra pergunta agora do Rafael Calotti. Pode abrir o vídeo, ou as coisas e fazer a pergunta, por favor? Rafael Calotti. Deixa eu ver, ele não está aqui. Né? A pergunta é: a incerteza de Heisenberg ainda continua válida? Não, com certeza, com certeza. Na verdade, isso é importante entender o seguinte, que essa incerteza de Heisenberg ela é fruto de qualquer assunto de onda. Tá? Isso aqui, na mecânica quântica, ela ficou extremamente visível porque você tem a partícula associada àquela função de onda, que você perdeu o conhecimento da partícula, onde ela está e que velocidade ela tem. Mas qualquer onda que você invente, você consegue construir uma relação de incerteza dentro da mecânica ondulatória. Então, continua, sem dúvida nenhuma, é característica. Só que o que se acaba demonstrando a existência da relação da incerteza, que no início foi tratado como um princípio e tudo mais, mas até se perceber que isso é característica da descrição ondulatória. Só para falar que tem muitas pessoas falando agradecimentos: Matheus Bergamo, Marisa Barbosa, Nilton Pimenta, Ana Castro, Pedro Matos, Gisela Lima, mas tem várias pessoas falando agradecimentos aqui pela palestra. Eu agradeço a presença de todos vocês, é um prazer. Ok, muito obrigada, professor Marco Aurélio, pela excelente palestra. Agradeço a participação de todos. Tenham um excelente final de semana e mês que vem a gente estará de volta na nova palestra sobre física para curiosos. Boa noite a todos. Obrigado, Marco Aurélio. Muito bom, viu? Um abraço. Obrigado a vocês. Um abraço para vocês. Obrigado. Viu?